Hoje vamos falar um bocadinho sobre esta parte da nutrição. Foi o tema essencial também do nosso evento presencial no início do ano, que há aí algumas novidades. E o que me compete a mim é perceber quais são as vantagens em termos de saúde dessas novidades. E tem, nomeadamente em termos de doses de açúcar, etc. Vou-vos explicar tudo um bocadinho mais à frente. Mas pronto, vamos falar disso e das inovações e de como é que vocês podem tanto utilizar para vocês mesmos, porque isto é um complemento à saúde ótimo, eu já o uso, como também ajudar a melhorar a saúde das pessoas que vos rodeiam e das pessoas que fazem parte da vossa atividade profissional. Pronto, vocês já me conhecem, já sabem o meu nome, sou o Hugo. E hoje vamos falar um bocadinho do controlo, mas também da manutenção do peso e de uma nutrição inteligente. Quando eu falo de uma nutrição inteligente, sabemos que ultimamente todos nós temos cada vez menos tempo para nos alimentarmos corretamente e acabamos por fazer algumas opções um bocadinho menos saudáveis, nos fast foods, etc., naquelas comidas, aquela sandes rápida, etc. E nós temos várias opções que são mais baratas, e neste contexto de inflação, com o custo de vida dos próprios alimentos a subir, faz muito mais sentido nós conseguimos comer bem e ainda por cima mais barato. Também sabemos que depois, no período pós-pandémico, que já estamos um bocadinho a recuperar, mas ainda se nota muito mesmo nas consultas do dia-a-dia, que houve um aumento de peso evidente, ou seja, houve os extremos, aquelas pessoas que tinham tendência a perder muito peso, continuaram a perder, e pioraram, mas a grande maioria da população portuguesa ganhou muito peso e, portanto, agora também estou com mais dificuldade em adaptar o peso à normalidade e precisam de alguma ajuda, tanto a nível de exercício físico, como já falámos no outro webinar, mas também de suplementação alimentar e substituição alimentar, que é muito importante. E depois aquela questão inicial que eu vos falei da falta de tempo, porque realmente a nossa vida atual é um ritmo frenético a 200 a hora e às vezes é impossível nós termos tempo para prepararmos uma refeição equilibrada, e quando queremos comer fora uma refeição saudável é muito, muito mais cara. Portanto, estas três vertentes, a Body Mission responde nestes três campos. Ora. Oi, desculpem. Sabemos então que é uma solução que se adapta a todos os objetivos e interliga-se uns aos outros, como nós já vimos, que nos serve para perda de peso, para manter um peso estável, e associa estas duas coisas, a perda ou a manutenção do peso, a uma alimentação inteligente e económica, como nós já vimos. Portanto, é só vantagens, tanto a nível da nossa saúde como da saúde da nossa carteira, digamos assim. Vamos lá ver um videozinho. Ora, enquadrando aqui na parte dos batidos propriamente ditos e até dos cereais e das sopas, nós sabemos que muitas vezes, quando as pessoas tentam aquelas dietas, digamos que mais radicais, digamos assim, nós sabemos que existe muito o que nós chamamos de efeito ioiô, que nós temos que reduzir o peso e utilizamos várias suplementações que muitas vezes, quando nós deixamos de as utilizar, ganhamos o mesmo peso ou até mais. Então, nós sabemos que com as fórmulas LR nós não temos esse efeito ioiô e recomendamos aqui duas abordagens diferentes. O Body Mission recomenda-se tanto a quem quer perder peso como a quem quer manter. No caso de queremos perder peso, nós temos que substituir
aproximadamente 2 refeições por dia. Eu diria que para reduzir peso também é possível nós substituirmos só uma e conseguirmos. Para quem quer manter peso, de certeza que é só uma, está bem? Associa, normalmente nós temos uma coisa que chamamos déficit calórico diário, isto é, tudo o que nós ingerimos é somar, tudo o que nós gastamos é diminuir. Ou seja, se eu moro num segundo andar e vou de escadas, essa energia que eu gastei a subir as escadas é diminuir. Mas tudo o que eu comer, seja uma bolacha, uma maçã, claro que é um alimento saudável, mas tem calorias como todos os outros, é somar. Ou seja, o que nos permite emagrecer ou engordar é única e exclusivamente fazermos a conta de subtração entre o que ingerimos e o que gastamos. Portanto, se nós ao utilizarmos estas fórmulas vamos ingerir menos, digamos assim, o que estamos a adicionar ao nosso corpo vai ser menos. Portanto, nós não vamos conseguir acumular massa gorda porque, pura e simplesmente, não estamos a comer demasiado, digamos assim. Mas passando essencialmente para o impacto que esta nutrição tem na nossa saúde, vamos lá perceber como é que isto funciona. Todos nós temos uma substância no nosso corpo que se chama insulina. E essa substância não é só... Eu tenho para mim, até pelo que alguns doentes meus me dizem, que acham que a insulina só os diabéticos é que têm os níveis de insulina desregulados e que muitos até acham que só os diabéticos é que têm insulina. Isso é mentira. Todos nós temos insulina no nosso corpo. Ainda bem, não é? Por isso é que somos saudáveis. A insulina é uma substância que é produzida num órgão do nosso corpo, que é o pâncreas, e controla os níveis de glicose, e quem diz os níveis de glicose diz os níveis de açúcar no nosso sangue. Faz com que o açúcar entre nas nossas células e isso é que nos dá energia para subirmos as escadas, para praticarmos desporto, para pensarmos, porque o açúcar é a única coisa, a glicose é a única coisa que entra no nosso sistema nervoso central, digamos assim. E, portanto, nós precisamos dele. O açúcar não é uma coisa má. A questão é, o açúcar em excesso, como a maioria dos portugueses consome, é uma coisa má. Porquê? Porque o açúcar em excesso e a insulina em excesso promove o aumento de massa gorda, a gordurinha, que nós tanto falamos, essencialmente também a gordura abdominal, que ninguém gosta de ter o pneuzinho, bem? Então, a pergunta que vocês me fazem é, ok, a insulina é uma coisa normal no nosso organismo, mas em excesso pode ser prejudicial e promove o aumento de massa gorda. Então, como é que nós podemos manter o nível ajustado e adequado de insulina no nosso organismo? Agora vou-vos mostrar três gráficos que comparam três coisas diferentes. O primeiro refere-se a uma refeição normal, no dia-a-dia, um bife com arroz, etc., que normalmente, tipicamente, na cultura portuguesa nós comemos sempre a mais, digamos assim. E depois, mais dois gráficos com os nossos suplementos, já vos estou a mostrar, para vos fazer perceber qual é a diferença, como é que isto funciona no nosso organismo, de uma forma muito simples, toda a gente vai entender, porque é uma coisa intuitiva, é mesmo muito intuitivo. Então, começando aqui, na curva desta substância que eu vos falei, da insulina, após uma refeição normal, nós vamos jantar e comemos um bife com arroz. O bife com arroz está aqui representado por esta faca e por este garfo, esta faca e este garfo vermelhito, aqui. Depois de nós comermos, há um pico de insulina muito alto. Depois vemos que começa a baixar um bocadinho e vai baixando progressivamente. Nós sabemos que, como eu vos disse há bocado, se a produção de insulina for muito exagerada, promove o quê? A parte da acumulação de gordura. Então, nós vamos definir aqui um limite. A partir do limite de armazenamento de glicose, que é esta linha aqui na horizontal, ou seja, a partir do limite em que é possível armazenar o açúcar, nós conseguimos armazenar um determinado nível de açúcar, que é este limite. A partir daqui já não conseguimos armazenar mais. O resto que vai entrar vai ser gordura. Então, esta linha aqui, a tracejado, vai ser o limite a partir do qual se vai formar a gordura. Nós conseguimos perceber aqui que nós comemos e facilmente a nossa insulina sobe acima desse limite. Se passa a linha, o que é que vai acontecer? Além de promover o armazenamento destes carboidratos, da massa, do arroz, do pão, etc., quando ultrapassamos este limite, vai haver a formação e a retenção de gordura, essencialmente na região abdominal, que é onde ninguém quer o pneuzinho, não é? Nós sabemos que
depois de uma refeição normal, não acontece queima de gorduras mais ou menos até às 4 horas. Só a partir das 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, é que acontece queima de gordura. E nós sabemos todos que, tipicamente, nós comemos de quantas em quantas horas? 3 em 3 horas. Portanto, se nós comemos 3 em 3 horas e a queima de gorduras só começa quase à quarta hora, nós vamos estar aproximadamente 0 horas a queimar gorduras. Nós nunca vamos queimar gordura, certo? E principalmente nas alturas do ano em que nós cometemos alguns excessos, como aniversários, Natal, alguns fins de semana que vamos jantar fora com os amigos, isto é tudo normal. Mas nós temos que ter esta parte, mas também temos que ter a outra de compensar estes comportamentos um bocadinho mais de abuso, digamos assim. Neste contexto é que surge a nossa suplementação. Reparem no seguinte, sem eu vos dizer nada, vocês já percebem uma coisa. Esta linha de insulina nem sequer passa ao limite de armazenamento da glicose. E se não passa aquela linhazinha do limite, o que é que não vai acontecer? Não vai potenciar a formação de massa gorda no nosso corpo, certo? Eu dei aqui uma pausazinha, eu sei que vocês todos em casa estão a dizer que não se forma gordura, e muito bem, é isso mesmo. Portanto, vocês veem aqui a linha vermelha que não chega a atingir o limite, portanto, como não atinge o limite, não se vai formar massa gorda. E reparem noutra coisa, a queima de gorduras acontece ali mais ou menos a 1 hora e meia, 2 horas. O que é que isto quer dizer? Que vamos ter pelo menos 1 hora, que é entre a segunda e a terceira hora do intervalo de cada refeição, que vamos estar a queimar gorduras. Portanto, aqui temos dois benefícios. O primeiro é que não formamos massa gorda porque não chegamos àquele limite em que o açúcar já foi todo absorvido e o que vier a seguir é gordura. Não chegamos a esse limite com o Figo Active. E começamos a queima de gorduras um bocadinho mais cedo, antes das 2 horas. Existe uma queima de gorduras efetiva. E vocês agora dizem, pronto, mas se é assim, o Figo Active já estava bom e isto não faz sentido porque esta formação podia ter sido feita há um ano e estava tudo bem, estava igual. Mas eu digo-vos que não. Portanto, a nova fórmula do Figo Active ainda melhorou neste sentido. Vejam aqui o espaçamento que há entre a linha vermelha e o limite e agora reparem que o próximo slide aumentou muito significativamente. O que é que isto quer dizer? Que como estamos mais longe do limite de acumulação que nós conseguimos, está muito mais longe o facto de acumularmos gordura, é muito mais improvável que acumulemos gordura, e não só. A queima de gorduras neste suplemento novo e melhorado começa muito próximo da 1 hora, ou seja, nós vamos estar aproximadamente 2 horas a queimar gordura, digamos assim, que é esta parte aqui, desde a 1 hora, mais ou menos, 1 hora e 20, digamos assim, até às 3 horas. Vamos estar muito tempo a queimar gordura. E, portanto, podemos concluir que este novo Figo Active tem 3 principais benefícios. O primeiro seria não potenciar a acumulação de gordura. Porquê? Porque não chega àquela linha tracejada do limite do armazenamento do açúcar do nosso corpo. Este é o primeiro que vocês viam, que tanto o outro Figo Active como este tinham este benefício, sendo que neste novo é mais evidente, como vocês podem reparar, aqui a linha vermelha está muito próximo do limite, aqui está muito mais longe, portanto aqui é muito mais evidente. A fórmula melhorou até pela quantidade de açúcar que tem agora, que já vos falo mais à frente, que tem muito menos açúcar agora, o que é muito importante para a saúde. Além disto, favorece ainda a captação de glicose, de açúcar, pelo músculo. E se o músculo tem açúcar, o que é que vai acontecer? A performance muscular vai ser muito melhor. Vamos ter muito mais energia para as atividades do nosso dia-a-dia, que é esse o nosso objetivo. Além de melhorar a nossa saúde, melhorar também a nossa qualidade de vida. E termos mais genica, digamos assim, para brincar com os netos, para brincar com os filhos, se for o caso, para ir jogar futebol com os amigos, seja o que for, enquadra-se em todas as idades. E por último, além deste benefício no peso, também previne outros contextos muito comuns da nossa população de insulinoresistência. Alguém me quer dar um exemplo de uma doença clássica que tenha por base este mecanismo de insulinoresistência, ou seja, de resistência a esta molécula de insulina? Ótimo, ótimo, exatamente. A diabetes. Já todos vocês
se calhar alguns têm diabetes, outros têm amigos com diabetes, colegas de trabalho, seja o que for. Mas toda a gente conhece pessoas com diabetes. É extremamente comum, muitas vezes associado a outras coisas, como hipertensão, o colesterol alto, e neste caso, com esta suplementação, estamos não só a controlar ou a reduzir o peso, como também a ganhar saúde. São coisas diferentes, mas que se associam mutuamente. Portanto, ao prevenirmos esta insulina, esta resistência à insulinoresistência, estamos a contrariar uma coisa que é extremamente prevalente e incidente na população portuguesa em particular, mas na população latina, Portugal, Espanha, Itália, somos todos deste tipo de comportamento, que é contrariar o que nós chamamos em medicina de síndrome metabólico. O que é este síndrome metabólico? É um conjunto de, digamos assim, de doenças ou de condições que tornam a pessoa muito menos saudável, com muito mais potencial de desenvolver doenças graves que toda a gente sabemos o que são, e não queremos desenvolver os AVCs, os infartos, essas coisas. Pronto. O síndrome metabólico constitui-se por estas 5 condições: a obesidade, ou excesso de peso, a diabetes mellitus, que vocês já me responderam e otimamente bem, muito bem, a hipertensão arterial, que muitas vezes está associada às outras duas coisas, o que nós chamamos em medicina de dislipidémia, que não é nada mais, nada menos do que o colesterol elevado, e por fim, a esteatose hepática, que não é nada mais, nada menos do que o fígado gordo. Todos vocês já ouviram falar destas 5 coisas, aposto. Se calhar não com estes nomes assim mais médicos, digamos assim, mas eu pus-vos aqui a tradução à frente porque isto parecem palavrões muito difíceis, mas não querem dizer mais nada do que ter o colesterol alto ou o fígado um bocadinho gordo. Pronto. Ao controlarmos isto tudo, até com a utilização destes suplementos, nós vamos pura e simplesmente diminuir o risco de patologia respiratória grave, as asmas, as DPOCs, que são doenças crónicas por causa do tabaco, por exemplo, ou de outros fatores de risco, e principalmente diminuir o risco de patologia cardiovascular crónica, as insuficiências cardíacas, os infartos, os AVCs, essas coisinhas todas, está bem? Portanto, ganha-se muita saúde com isto. Ora, além deste benefício que por si só já justificava nós usarmos muito mais regularmente estes suplementos, até como substitutos de refeição, nós também temos aqui outra questão, que é, ultrapassando aquele limite de armazenamento do açúcar que eu vos falei há bocado, aquela linha a tracejado, proporciona-se também o aumento desse açúcar na circulação. Ou seja, se eu já armazenei, se eu tenho um armário, já tenho as gavetas todas cheias, o resto da roupa vai estar no chão espalhada. E acontece o mesmo no nosso corpo. Se eu tenho o nosso corpo com 1000 células, e se essas células já estão cheinhas de açúcar até dizer chega, o resto do açúcar vai ficar na nossa circulação, no nosso intestino. E esse açúcar em demasia no nosso intestino vai contribuir para um desequilíbrio do nosso intestino, em que há um peso muito maior das bactérias que fazem mal ao nosso organismo, as chamadas putrefativas, e as bactérias probióticas, já todos ouvimos falar de medicamentos probióticos, são bactérias protetoras do nosso intestino, vão estar em menor expressão, vão estar em menor quantidade. Não vão ter quantidade suficiente para proteger o nosso intestino contra as bactérias más, digamos assim. Portanto, a solução aqui é muito simples. Adequar os níveis de açúcar que circulam no nosso corpo de modo a que exista um equilíbrio. Nós vamos sempre consumir bactérias que tentam agredir o nosso intestino em tudo o que comemos, é normal, mas temos que ter um intestino saudável, de modo a que tenha a quantidade de bactérias probióticas suficientes que consiga responder a estes ataques do meio ambiente, digamos assim. Eu, entretanto, pus aqui só um esquemazinho que serve de resumo, digamos assim. Se vocês atentarem aqui na imagem, deste lado do lado direito do ecrã, há muito mais bolinhas vermelhas aqui, que basicamente representam o intestino em disbiose, a disbiose quer única e exclusivamente dizer que o intestino não está regulado. Mas é só um jeito de curiosidade, não é importante. Pronto. Além disso, cada vez mais na prática médica,
nós temos muitos pacientes que se preocupam em não ingerir tanta proteína animal, porque primeiro tem muito mais calorias do que a proteína vegan, do que a proteína vegetal, logo por essas calorias é uma razão muito forte, mas também porque não se identificam a ingerir proteína animal, está tudo bem, e há soluções também para eles. Porque nós temos, os nossos suplementos têm muitas proteínas vegan, nomeadamente estas 4 que eu aqui elenquei. Falo particularmente das ervilhas, que têm altas concentrações de proteína. Fiquem a saber que as ervilhas acabam por ter mais proteína em quantidades similares do que os ovos, o leite ou o bife. Eu ando no ginásio e sempre me disseram que para reforçar o músculo depois de um treino assim mais agressivo seria comer ovos, comer um bife, mas realmente a ervilha apresenta-se aqui até com uma alta concentração de proteína e muito menos calorias, portanto faz todo o sentido. Além disso, também temos aqui o grão de bico, que além da proteína também facilita os processos digestivos e tem efeitos importantes antioxidantes, reduz a inflamação do nosso corpo, é muito importante no nosso corpo. As favas, que um conceito também atual que tem uma produção amiga do ambiente, cada vez mais as empresas e as organizações e as pessoas a nível individual têm esta preocupação de consumir o biológico, que não atinja o meio ambiente, portanto, é associar aqui muitos fatores que provam a evolução do ser humano, na minha opinião, claro. E por último, a soja, que também tem um perfil nutricional muito, muito bom. Falamos ainda também, e também foi referido também no evento presencial, que nós também temos uma forte ligação aqui às fibras das cascas de psyllium, que têm algumas vantagens que eu vos vou dizer um bocadinho mais à frente, mas que é importante perceber que contribui para uma coisa que nos faz reduzir imenso o apetite e aquela sensação de craving que nós às vezes há dias que, ou porque são muito agitados, ou por outra, porque não temos nada para fazer, nós chegamos ali a meio da tarde, que normalmente é o período assim crítico que os meus doentes me dizem mais, a meio da tarde e penso, pá, eu estou com uma fome que se eu aparecesse aqui um leitão, eu comia o leitão todo. E estas fibras, as cascas de psyllium, ajudam-nos a reduzir estes impulsos de comer este mundo e o outro, o que nós chamamos em medicina de craving. Então, tem 4 benefícios essenciais. O primeiro seria a saciedade por muito mais tempo, como eu vos falei, porque nivela os valores do açúcar no sangue, sobem mais lentamente e conseguem manter esta sensação de saciedade por mais tempo, porque os níveis estão ali certinhos. Não sobem muito, mas também não deixem muito, estão ali certinhos. Isto ajuda fortemente a regular a perda ou a manutenção do peso, porque nós não temos estes ataques de fúria na comida, digamos assim. Proporciona também, mais a nível da proteção do nosso coração e das nossas artérias, a proteção cardiovascular, os níveis de colesterol mais baixos. Este efeito é muito, muito, muito importante. Diria que era tão importante quanto ao resto que eu falei. Sabe-se que atualmente os cardiologistas, as novas normas de orientação clínica, são aqueles documentozinhos com o que nós devemos fazer perante cada doença. Nós sabemos que eles ligam muito, os cardiologistas atualmente ligam muito mais ao valor do que nós conhecemos como colesterol mau, ao colesterol bom e ao colesterol mau, e a soma é que dá o colesterol total, não é? Mas eles já não ligam muito ao valor do colesterol total, eles ligam muito ao valor do colesterol mau, que é este aqui que eu vos falo, que é o colesterol LDL. Portanto, ajudar-nos a atuar aqui no colesterol mau, vai diminuir e muito o risco cardiovascular, o que é um efeito muito, muito importante destes suplementos. Além destes 2 efeitos, temos mais 2. Torna a flora intestinal saudável, e o que é que eu vos disse há bocado quando a flora intestinal é saudável? Permite ao intestino, ao cólon, manter a função protetora contra os gérmenes nocivos, ou seja, aquelas bactérias probióticas vão estar em quantidade suficiente naquele equilíbriozinho para conseguir proteger o nosso intestino. E, por fim, evita a obstipação, que muitas vezes até nos faz sentir assim meio inchados. E nós nem percebemos porquê, porque nem comemos muito, mas sentimos assim inchados, mal dispostos. E evita a obstipação no sentido desta fibra aqui retém muita água. O Hélio, na altura, no evento presencial,
fez uma demonstração muito, muito interessante, pôs assim um potezinho com um bocadinho de fibras de pesílio secas e depois com água aquilo cresce, mas numa proporção mesmo visível a olho nu, nem precisamos de chegar perto, digamos assim. Estimula também o movimento, a motilidade intestinal e o seu normal funcionamento. Só uma curiosidade aqui que eu vos deixo, que é, a maioria das pessoas, a nível mundial, não consegue consumir a ingestão diária recomendada de fibras, normalmente por pessoa com o peso mais ou menos normal, de 60 a 70 quilos, recomenda-se as 30 gramas de fibras, mas só por 2 batidos do Figo Active fornecem quase 50% da ingestão diária recomendada de fibras. Os outros 50% nós conseguimos facilmente com o resto da alimentação que fazemos no dia. Portanto, é uma diferença abismal. 50%. É metade. Só aqui uma notinha para a Stevia, que é o nosso adoçante natural. Sabemos que tem o poder adoçante até 400 vezes mais elevado do que o próprio açúcar normal, com a particularidade muito, muito importante, como devem imaginar até para o controle do peso, não é? Que não tem calorias. Aqui, a proporção que nós estimamos é que uma colher de chá de folhas de stevia corresponde mais ou menos a 7 colheres e meia de açúcar, digamos assim. Mas a dose recomendada diária não ultrapassa as 5, 6 gramas. E a fruta tem açúcar, portanto é muito fácil atingir este limite diário, digamos assim. Ora, aqui era o que eu estava a dizer há bocado, da grande diferença do Figo Active ao longo deste último ano, porque se vocês repararem, inicialmente tinha aqui 13 gramas de açúcar e neste momento tem cerca de 3 gramas. É um terço do açúcar e isto em termos de impacto cardiovascular no nosso coração e das nossas artérias é extremamente importante. Digamos que neste momento isto é tão importante que o açúcar é considerado como a nova droga do século XXI, portanto vejam o quão importante foi esta redução, para menos de 3 vezes, digamos assim. Só aqui em jeito de curiosidade, temos aqui a comparação do que é fazer uma refeição com o Figo Active e comer uma simples Santos, quando não temos assim muito tempo para o almoço ou para o jantar, seja o que for, e vejam a diferença, é substancial. Logo em calorias é quase metade, em termos de gordura então nem se fala, não é? E depois em termos de proteína, que é o que nos dá suporte músculo-articular, é quase o dobro, ou seja, nós não temos aqui... não temos aqui o que nos faz mal, não é? Que é a gordura e os carboidratos, que reduzem os dois para muito menos de metade, e aumentamos o que nos dá suporte muscular e articular, até para termos mais energia na performance desportiva ou nas atividades de vida diária. Aqui na proteína no meio, de 12 para 21. Em jeito de resumo, também já fui falando disto, do óleo, temos as formas vegan, só aqui referir que o sem glúten não se aplica aqui aos flocos porque é a única que tem glúten, está bem? Aqui fazer esta ressalva. E depois, pronto, temos aqui uma partezinha um bocadinho que o Hélio também me pediu para falar porque também faz parte aqui de se manterem informados, consoante o objetivo e as oportunidades que existem no decorrer deste mês de janeiro. E temos aqui também a indicação da loja online para conseguirem informar-se um bocadinho mais.